Olá, pessoal. Muita gente pediu uma força aí na questão do Instituto Federal. Vou deixar algumas questões aqui então. Dá sempre uma parada e lê a questão antes de eu começar. Vamos lá. Ele fala aqui na questão que a média móvel é uma forma. Ó, entre o momento. Tá. A média aritmética dos casos nos últimos 7 dias é um dado mais confiável sobre a real situação das contaminações. Aí ele pergunta qual foi aproximadamente a média móvel em 31 de agosto. 31 de agosto é aqui, né? Esse é o último aqui. Então, para trás, são vários dias. Então, a gente tem que fazer dos últimos 7 dias. Qual será que é a média móvel lá? Vamos ver? Ó, perceba que eu selecionei de amarelo. Ó. A média móvel é a média aritmética dos últimos 7 dias. Gente, ele falou o que é a média móvel. Então, você pega os últimos 7 dias, soma e divide pelo número de dias, que é 7, dá 23.071,4 aproximadamente. Letra B de bola, tá bom? Áreas verdes nativas do estado de São Paulo estão sendo recuperadas por meio de reflorestamento. Estudos indicam que em 10 anos o verde nativo aumentou de 4.340.000 para 5.670.000 hectares no estado todo. Se o mesmo ritmo de restauração for mantido nos próximos 5 anos, quantos novos hectares serão reflorestados ao final desse período? Gente, nos últimos 10 anos você tem que fazer esse menos esse dividir por 10. Você descobre quanto que é por ano. Aqui, ó. O 5 milhões menos o 4 milhões. Aí você divide por 10 e descobre quanto que é por ano. É isso aqui por ano. Se eu mantiver as mesmas condições, ó, o mesmo ritmo, então significa que todos os anos eu vou fazer isso aqui. Nos próximos 5 anos você multiplica por 5. Pronto. Parece complicado, gente, mas não é. Um professor de ciências elaborou uma experiência sobre difração de ondas para uma turma. Aqui a maioria de vocês já... Ai, não sei. Calma. Ele está perguntando, na verdade, aqui a questão de notação científica, tá bom? Nesse experimento aplicou... ele está medindo o cabelo, ó. 3 formas distintas de medir cabelo. Ele encontrou 45,2 nanômetros, micrômetros, não, é micrômetros. 48,5 micrômetros e 53,9 micrômetros. Ele te deu, sabendo que um micrômetro equivale a 10 a menos 6, qual que é a média aritmética? Então é uma questão de média e notação científica. Vamos chutar, vamos ver aqui, acho que era C. Média. Simplesmente você pega o número de coisas, ó, 45, 48, 53, e divide pelo... soma e divide pelo número de coisas, divide por 3. Mas não está tudo em micrômetros aqui? Então vai continuar a resposta em micrômetros. Mas eu não posso deixar a notação científica dessa forma aqui, ó. Notação científica, antes da vírgula, é um número entre 1 e 9. Então não pode ser 49, porque 49 é maior que 9. Tem que ser 4. Então eu pego a vírgula que está aqui depois do 9, ó, ponho uma casinha para a esquerda. No que eu ponho uma casinha para a esquerda, eu dei um 10 aqui pro 10 a menos, que vai ficar 4,92 vezes 10. Porque 4,92 vezes 10 não é a mesma coisa que 49,2, o que estava? Beleza. Só que esse 10 está multiplicando 10 a menos 6. Você mantém a base e soma o expoente. 10 é 10 elevado a 1, multiplica 10 elevado a menos 6, fica 1 mais menos 6, que dá menos 5. Então fica 4,92 vezes 10 a menos 5. Tem que ter atenção na potência de 10, gente. Notação científica no Instituto Federal é muito pedido. Para ajudar uma renda familiar, uma dona de casa, tá, trufas e pães de mel. Um cliente comprou 6 pães de mel, 10 trufas e pagou... Ó, isso aqui é o clássico sistema. Chama a trufa de T, pão de mel de P. Ó, 6 mais 6P mais 10T igual a 98.
Outro cliente comprou duas trufas, então 2T mais 8P igual a 74. Tá montado aí seu sisteminha. E lembra, qual é o valor unitário da trufa e do pão de mel, respectivamente? Tudo isso aqui é questão do Instituto Federal. Então, ó, eu não poderia escolher a D de dado, porque a D é 8 e 5, ele pediu respectivamente. Se o valor da trufa é 5 e o do pão de mel é 8, você tem que pôr primeiro o 5 e depois o 8. Mas como que eu descobri isso? Ó, lembra do sistema que a gente tinha montado? 6P mais 10T igual a 98. 2T mais 8P igual a 74. Tá aqui em preto. Por que eu multipliquei por menos 5 aqui? Porque eu tenho que fazer de uma forma que eu cancele pelo menos uma variável. Quando eu multiplico embaixo por menos 5, fica menos 10T. E vai cancelar com 10T de cima, vai sobrar só o P. Somando, ó, o P deu R$8. Agora você escolhe uma equação lá em preto e substitui esse R$8. Eu escolhi a primeira, ó. Então no lugar do P aqui eu coloquei R$8, ó, da trufa. Então a trufa ficou R$5 e o pão 8. Ele quer primeiro o valor da trufa, então 5, depois o valor do pão, 8. Acabou. Lembra, esse sisteminha aqui cai sempre. 5. Pensando em garantir acessibilidade, um shopping fez uma rampa de acesso na sua entrada principal que tem um desnível de 1 metro. Desnível. Imagina que você subiu uma rampa. Da sua altura que você subiu até o chão, a gente chama de desnível. De 1 metro em relação ao nível da rua. E fez o teste com um jovem cadeirante. Quando o jovem tinha percorrido 8,05 metros, superou 70 metros do desnível. Quantos metros ainda faltam? Gente, assim nem eu consigo fazer, eu tenho que montar o desenho. Ó, o jovem cadeirante, o desnível é 1 metro, tá vendo? Ele tinha andado 8,05 metros, que é o de preto aqui. Com isso, ele superou 70 centímetros aqui, 0,7 metros do desnível. Quanto falta superar? Falta superar 0,3, porque o desnível total é 1 metro, ele falou. E quanto falta para ele andar para chegar no topo? X, não sei. Quantos metros ainda falta para o jovem percorrer na rampa? X. É o que falta, ele percorreu 8,05, falta X. No desnível aqui foi equivalente a 0,7, falta 0,3. O que eu tenho aqui, gente? Você vê aqui, ó, triângulo, retângulo, Pitágoras. Ó, nesse triângulo aqui... nem precisou de Pitágoras, né? Não, porque eu não sei aqui embaixo, não é Pitágoras. Semelhança de triângulo. Que legal, vamos aprender. Estão vendo que tem dois triângulos, um vermelho e um azul? Eles são semelhantes, porque um está dentro do outro. Quando um estiver dentro do outro, são semelhantes. Eu vou pegar o ladinho do pequeno, 0,3, aqui ó, 0,3, e vou comparar com o ladão do grande. Qual que é o ladão do grande, do vermelho? É 1, que é o desnível, então 3 eu comparo com 1. Aí eu falo, assim como, aí eu vou comparar outras medidas. Quando eu falo assim como, eu estou pondo esse igual aqui. Assim como a hipotenusa do azul, x, está para a hipotenusa do vermelho. Qual que é a hipotenusa do vermelho? X mais 8,05. Pronto, está montado. Você só tem uma variável, x. Multiplicando em cruz aqui, você vai achar 3,45. Então, falta 3,45 metros para ele chegar no topo da rampa aqui. Semelhança de triângulo, você está comparando dois triângulos. Então, você compara a base de um pequeno com a base de um grande, a altura do pequeno com a altura do grande, a hipotenusa do pequeno com a hipotenusa do grande. Sempre compara o mesmo lado entre eles, tá bom? Uma pesquisa estatística pode ser feita de forma censitária ou de forma amostral. A partir das características de cada um desses tipos, identifique. Censitária é o censo que o governo faz, ele vê todo mundo. Amostral é quando é inviável, não dá para ver todo mundo de uma população. Então você faz, por exemplo, nas eleições por amostra. Você pega uma porcentagem da população e conclui que a tendência é aquela, também é muito eficiente. A pesquisa amostral utiliza dados de todo... Não, censitária utiliza todos os dados. A pesquisa censitária utiliza dados de uma parte? Não. A amostral utiliza de uma parte. A pesquisa de intenção de voto é uma amostral, porque eu não pesquiso todos os eleitores. Se eu fizesse isso, seria a própria eleição.
4. A pesquisa de opinião é um tipo de pesquisa amostral também. Aqui, ó, dá um pause, dá uma lida aí no que é cada coisa. Isso aqui é estatística básica. Acho que no último ano caiu o que é média, moda e mediana. Lembra? Num conjunto de números. Mediana está no meio, a moda é o número que mais se repete, é o que está na moda. Tem que estudar, gente. Eu tô aqui dando uma dica para vocês. Quem é aluno vai ver muito mais. Uma pessoa vai de carro a Osasco a São Roque em 39 minutos, a velocidade de 80 km por hora. Aí que tá, né? O Instituto Federal fala que cai só matemática e português. Isso aqui é física, velocidade média. Mas todo mundo tem que saber velocidade média. Seguindo a rota traçada no Google Maps. Na volta, seguindo a mesma rota da ida, ela resolve manter uma velocidade constante igual ao limite de velocidade de rodovia, de 100 km por hora. Em quanto tempo ela faz o trajetório de volta? Depende, ó. O primeiro ele me dá velocidade e tempo, então eu consigo calcular a distância de Osasco até Roque, usando esse primeiro dado. Se eu tiver a distância e a velocidade, eu consigo calcular o tempo de volta. Ó, lá no primeiro, ele falou que faz em 39 minutos se ele tiver 80 km por hora. Ó, que velocidade média. Ó. Delta S sobre delta T. Velocidade 80 km por hora, em preto. Delta S é o que eu estou tentando descobrir. Embaixo é o tempo. Como está aqui 80 km por hora, eu não posso considerar minuto, eu tenho que considerar horas. Quanto que 39 minutos é? Você divide. Por exemplo, quanto que 30 minutos é em hora? 30 dividido por 60, meio, 0,5, metade, metade de uma hora. 39 minutos você faz a mesma coisa, 39 dividido por 60. Multiplicou em cruz, achou o delta S, ó, 52 quilômetros. Percebe que na alternativa ele deixou 52 para quem está fazendo conta já seco ali? Não é isso que ele quer. Na volta ele fala que é 100 km por hora, beleza, em vermelho aqui. Mas qual que é a distância? Agora eu já descobri, 52. O que ele está perguntando? O tempo na volta. Só sobrou o ΔT. Multiplica em cruz de novo, você acha o tempo aqui, 0,52 horas. De novo 52. Seria ali no 52 seco, né? Não, aqui está em horas. Uma hora tem 60 minutos. 0,52 horas tem X. Multiplica em cruz, dá 31 minutos e 20, né? 31,2 minutos. Letra C. Aqui, gente, ele quer o que eles amam lá no Instituto Federal, notação científica. Em uma aula multidisciplinar, foram apresentados os seguintes dados. 8 bilhões de pessoas vivem no planeta. Pouco mais de 215 milhões no Brasil. 828 milhões passam fome no mundo. 33,1 milhões de brasileiros estão passando fome. São várias informações. De acordo com o texto, o número que representa a quantidade de pessoas que vivem no planeta. Então, eu tenho que pegar só isso aqui, ó, quantidade de pessoas que vivem no planeta. E de brasileiros que estão passando fome. Então, eu vou pegar só esse aqui, brasileiros que estão passando fome. Vou pegar o 8 e o 33,1. Que estão passando fome, respectivamente. Você sempre deixa em notação científica. O número antes da vírgula tem que ser um número entre 1 e 9. 10 já não pode. Então, isso aqui, a letra B já não poderia ser. A já não poderia ser. A D já não poderia ser. Então, só pode ser a C, né? Mas como que eu faço? A notação científica. O primeiro número está entre 1 e 10, mas não é menor ou igual a 10, é menor que 10. Está entre 1 e 9, incluindo 9. Em cima a gente chama de expoente aqui, ó. Então eu não posso, 2.300, eu tenho que deixar um número antes da vírgula entre 1 e 10. Então eu ponho a vírgula aqui, ó, 1, 2, 3 casas para a esquerda, para ficar 2,3. Então é 2,3 vezes 10 a terceira. Por quê? Porque 2,3 vezes 10 a terceira é igual a 2.300. Você só deixou em notação científica. Ele falou aqui, ó, vivem no planeta 8 vezes 10 a nona. O que é 10 a nona? É bilhão. Aqui eu deixei o que é mil, milhão e bilhão. Vivem no Brasil 215 vezes 10 a sexta. Deixando em notação científica 2,15 vezes 10 a oitava.
Brasileiros que passam fome, 33,1 vezes 10 a sexta, deixando em notação científica 3,31. Perceba, 10 a sexta é quando eu falo de milhão. Quando eu falo de milhão, 10 a sexta. Eu falo de bilhão, 10 a nona. Eu falo de mil, 10 a terceira. Quais... Aqui eu deixei aqui, ó, vários tipos aqui para vocês compararem em notação científica. Qual alternativa tem 8 vezes 10 a nona, 2,15 e 3,31? A C. O que eu quero que você saiba daqui? Notação científica. Saiba que mil é 10 a terceira, milhão é 10 a sexta e bilhão é 10 a nona. Para medir instrumentos, tá? Com relação à medida A da peça, pode-se afirmar que A... Gente, traça um triângulo aqui, ó. Desce aqui e faz um triângulo. Vai fazer um triângulo retângulo. Ó, lembra? Você vai precisar de Pitágoras. A hipotenusa ao quadrado é igual ao cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Ó, desci e fiz um triângulo vermelho. Então, A ao quadrado, que é minha hipotenusa, é igual a um lado ao quadrado, ó, que é 1, e o outro lado também é 1. Fica A ao quadrado igual a 2. A igual a raiz de 2. Raiz de 2 é mais ou menos 1,41. Ah, mas eu nunca vi isso, não tenho ideia. Faz 1,5 vezes 1,5. Deixa eu ver aqui. Um 1,5. Ó, já passou de 2, então é menor. 1,4 vezes 1,4. Opa, 1,96. Então vai ser alguma coisa um pouquinho maior que 1,4. O que tem nas alternativas lá? Aproximadamente 1,4. Não está entre. Que 1,41 já entre 1 e 1,41 é aproximadamente 1,41. Aí você vê lá na alternativa 1,41, você testa, ó. Olha lá, ó, aproximadamente 2, ó. Então é isso mesmo. Letra A. Última aqui. A ciência e a tecnologia podem ajudar a preservar o meio ambiente. Exemplo disso são os carros elétricos, segundo a matéria publicada. Um carro a combustão emite 3 toneladas de CO2 na atmosfera a cada 20 mil rodados. Enquanto que um carro elétrico, apenas 70 kg de CO2 na atmosfera para os mesmos 20 mil rodados. Sabendo que a frota brasileira é de 108 milhões de carros e que a média de um carro de 20... E, em média, um carro roda 20 mil quilômetros por ano, quantos milhões de toneladas deixariam de ser despejadas na atmosfera se um quarto da frota nacional fosse substituída por carros elétricos? Se a minha frota é 108 milhões de carros, eu tenho que ver quanto que é um quarto disso, certo? Olha lá, um quarto de 108 milhões, 2,7 milhões. Tá, se eu pegar... Não, 27 milhões. Se eu pegar 27 milhões e carro a combustão, lembra que a combustão é 3 toneladas a cada 20 mil quilômetros. Então vai ser 27 vezes 3 toneladas, 81 milhões de toneladas. Lembra que eu estou falando de milhões. E no carro elétrico, 27 vezes 70 quilos só. 1,89 milhão. Quando você subtrai um do outro, você vê aqui, ó, 79,11 milhão de toneladas de CO2. Então o que eu fiz? Eu vi primeiro quantos carros elétricos seriam um quarto da frota, um quarto de 108. Depois disso, eu comparei quanto gastaria o carro a combustão e o carro elétrico. Aí você subtrai o da combustão com o do elétrico. Você tem aí a economia, né? A diferença. Foi um pouco mais corrido. Eu espero que tenha dado para pelo menos ter um feeling aí da prova do Instituto Federal de Matemática. Lembrando, tem muito mais que isso. Tem a parte do raciocínio lógico, tudo mais. Mas esses temas que eu passei aqui são temas básicos que caem muito. Lembra, você não precisa acertar as 15 lá. Mesmo em cursos concorridos, umas 12 questões ali você já é suficiente. Em cursos menos concorridos, de 8 a 10 questões. Então fica tranquilo, aprende o principal agora, tá bom? Grande abraço.